Olá, meu nome é Bianca e eu vou apresentar para vocês os resultados de um estágio de observação relacionado à psicologia no ambiente escolar. Atualmente eu sou discente do 5º período do curso de psicologia do Grupo UNES. Falando um pouco sobre o estágio de observação, a finalidade principal dele é reconhecer os aspectos do ambiente, né? E aqui no meu caso, voltado para o ambiente escolar, o foco principal foi analisar as oportunidades de atuação das áreas de psicologia no ambiente escolar, que envolve a psicologia escolar, a psicologia educacional e também a psicologia organizacional. Durante o estágio, eu pude ter a oportunidade de observar o comportamento dos alunos, analisar a dinâmica da sala de aula e também acompanhar a interação de grupos e intergrupos no ambiente escolar. Dessa forma, podendo entender as necessidades diversas que o ambiente apresenta. A psicologia no ambiente escolar, ela tem a oportunidade para a atuação de 3 frentes da psicologia, 3 áreas. Então, o psicólogo escolar, ele tem um enfoque de promover o bem-estar emocional e acadêmico dos alunos dentro do contexto escolar. Isso inclui uma avaliação e intervenção em questões comportamentais, emocionais e de aprendizado que afetam os alunos na escola. Já o psicólogo educacional, ele tem o foco de desenvolver métodos de ensino, avaliar programas educacionais, realizar pesquisas sobre aprendizado e aprimorar estratégias de ensino. Então, enquanto psicólogo escolar tem uma atuação mais dinâmica, voltada para a questão de bem-estar, questão da relação dos alunos e das pessoas que envolvem o ambiente escolar, o psicólogo educacional já tem uma abordagem mais voltada para a questão cognitiva, para a questão de desenvolvimento, para trabalhar metodologias que possam facilitar os processos de aprendizado. E o psicólogo organizacional, ele trabalha em organizações com ou sem fins lucrativos, atuando de forma a melhorar os processos internos, como trabalho em equipe, o clima do ambiente, análise de desempenho dos profissionais. Possui ali o foco voltado para alavancar a performance, elevar o nível de liderança, plano de carreira, sucessão, descrição de cargos, treinamento e desenvolvimento, processos seletivos para contratação de profissionais externos e promoções internas. Então, durante o meu estágio, eu pude observar que em um único ambiente escolar tem espaço para atuação nessas 3 linhas, nessas 3 frentes. A escola, ela é um organismo vivo e ela é formada por relações intergrupais, né? Então, a gente tem o envolvimento ali das famílias, dos responsáveis pelos alunos, dos próprios alunos, do time de trabalho, né, equipe que compõe a organização e os demais setores que compõem a instituição de ensino, que tem a parte de prestação de serviços, a parte administrativa e também o corpo docente que compõe este ambiente. Sobre a questão do comportamento dos alunos, a classe onde foi realizado o estágio é composta por alunos da faixa de 11 a 13 anos de idade. É uma fase que as pessoas estão passando por muitas mudanças, então alguns ainda estão em transição, né, da infância para a adolescência, estão na fase da puberdade, e de acordo com os processos de desenvolvimento que ocorrem nessa fase, tem muitas mudanças hormonais, biológicas, que afeta toda a estrutura emocional dos alunos.
E como o padrão de desenvolvimento ele nem sempre é linear, foi possível notar que algumas crianças ainda apresentam comportamentos mais voltados para brincadeiras, né, relações de infância, enquanto outros já estão adquirindo mais maturidade, preocupados com a fase profissional, qual carreira seguir. E com isso, observou-se a dinâmica também de formação de grupos com a instituição de papéis. Então, conflitos, eles são naturais de acontecer, até porque muitos dos alunos estão na etapa de instituição da sua personalidade. Então, notou-se inquietude, agitação proveniente dos anseios e as descobertas que marcam a fase da adolescência. E, embora evitados momentos de interação, né, porque o estágio de observação ele não permite uma atuação nem voltada para escuta, nem voltada para intervenção, mas houve ali alguns momentos de diálogo na qual alguns alunos manifestaram dúvidas, incertezas quanto ao futuro, inclusive foi evidenciado que alguns deles estão por estes momentos de instituição da personalidade, quando fica um pouco mais difícil entender suas emoções, seus sentimentos, os seus desejos, o que é próprio para a faixa etária deles. Com relação à dinâmica da sala de aula, no geral, observou-se oportunidades para trabalhar a relação entre professor e aluno, visando maior engajamento e melhoria da disciplina em sala de aula e também com mais dedicação nas atividades propostas. Então, os professores realmente costumam, em salas dessa faixa etária, ter um pouco mais de dificuldade de manter a atenção desses alunos. E com isso, notou-se a necessidade de atividades dinâmicas e lúdicas para a disseminação do conteúdo. Então, atividades que proporcionem que eles interajam entre si, ou que eles se movimentem, ou algo que eles ainda não conhecem, pode facilitar esse engajamento e essa relação professor-aluno. E também foi identificada a viabilidade para trabalhar habilidades socioemocionais em sala de aula. Então, fatores como empatia, transparência, a própria questão de segurança, de estar ali interagindo com os colegas, e valores também, como respeito, a educação. Então, são temas que são próprios para serem trabalhados nessa faixa etária e que pode facilitar a relação dos alunos em sala de aula. Durante o estágio, como percebeu-se ser oportuno trabalhar essa questão de interação, convivência, foi realizada a proposta sobre normas de convívio. Então, seria uma dinâmica com enfoque de estimular que os alunos interpretem as suas emoções, os seus sentimentos. Então, a primeira etapa da dinâmica seria tratar sobre emoções, sentimentos, estimular que os alunos conversem entre si sobre isso, com a mediação da estagiária. Facilitar o processo de comunicação grupal, estimulando o diálogo e autorreflexão, que é quando, através da dinâmica a ser aplicada, cada aluno possa colocar ali com as suas palavras como ele se sente, o que ele pensa a respeito daquele tema. Trabalhar as habilidades socioemocionais, permitindo que cada aluno coloque o que para você é agradável e o que não é, deixando claro para todos que estão ali. E criar um termo de convivência da turma, que aí seria um compilado dessas informações que foram trocadas, colocados numa espécie de mural,
para ser fixado na sala, que possa servir como base para que os alunos se policiem e respeitem ali as pontuações com os colegas. E o mais importante do que a realização dessa dinâmica seria que o ambiente conseguisse incentivar os coordenadores e os professores para darem continuidade neste trabalho com os alunos, porque essa questão de autoconhecimento e habilidades socioemocionais é um processo. Então, é algo que precisa ser estimulado, que precisa ser fomentado para que possa surtir resultados.